Meus amigos do esporte, muito bom dia. Estamos chegando, Papo com Zara, oferecimento de Tatu Shopping Frutas, Adega Tatu, no centro de Americana, Benjamin Constant, esquina com a Quintino Bocaiúva, pertinho da antiga sede social do Rio Branco. Hoje é 8 de julho, certo, seu Vinícius? Meu convidado, Vinícius Furlan, secretário de Esportes de Santa Bárbara. Tudo bem, Vinícius? Como é que você está? Bom dia, Zara. Tudo jóia? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Santa Paz, tranquilão? Tudo certo, tudo em paz. Ele até assustou que eu falei, hoje é 8 de julho, porque na verdade nós estamos gravando dia 1º de julho. Aqui não tem segredo para o telespectador, certo. Sempre grava uma semana antes. Aliás, você deve estar em Bragança Paulista nesse 8 de julho, se teletransportou para cá, porque sexta-feira teve início mais uma edição dos Jogos Regionais. E novamente em Bragança Paulista, né? Acho que Bragança Paulista gostou da brincadeira, hein, Vinícius? Tá direto lá, né? Falar a verdade, acho que não é bem isso, né? Acho que é falta de cidades se candidatando, aí acaba repetindo Bragança por não ter ninguém interessado. Dá muito trabalho organizar? Olha, dá muito trabalho. Como assim, mal comparando, é fazer uma Olimpíada dentro da sua cidade, né? Muita coisa ao mesmo, muita competição de modalidades distintas acontecendo simultaneamente. Então, você precisa de muita gente, de muito equipamento, de muitas áreas esportivas adequadas. Mas é um sonho, né? Fantástico, assim. A gente teve uma experiência em 2015, 2018, 2 vezes sediar lá em Santa Bárbara e, assim, foi muito legal, um retorno super positivo da população, dos atletas. E só que assim, a gente esperava um apoio um pouco maior do Estado, né? Que esse evento ele é do Estado. Sim. Um tempo atrás existia um investimento maior, uma estrutura do Estado que vinha junto. E hoje a gente percebe que se a prefeitura não abraçar o evento e realmente executá-lo, ele não acontece. E tem que correr atrás da iniciativa privada para... sim. A experiência que a gente tem aí não tem tanta participação de iniciativa privada. O Estado ele bota lá os seus funcionários para organizarem os eventos e os jogos acontecem. Mas o que a gente sente é o seguinte, por exemplo, todo final de semana tem, deixa eu usar uma modalidade aqui de exemplo, provas de ciclismo, provas maravilhosas, bonitas, organizadas, com estrutura. Aí o atleta se preparou o ano todo para chegar nos regionais. Chega lá, a estrutura não é a mesma, sabe? Ela é muito simples, ela é muito... Quando tem a competição específica... É muito melhor. Aí, a hora que junta todo mundo... Que e a ideia é que os jogos regionais, ela por si só é uma das principais datas assim, do ano para o atleta, seja a modalidade que for. Então, você cria uma expectativa de que lá vai ser a mais bonita, mais organizada, mais, né, com maior pompa. E, de repente, chega lá... A gente tem visto, assim, algumas modalidades bem simplesinhas, bem, né, com uma estrutura, eu diria até arcaica, comparando com o que a gente tem hoje. Infelizmente é a realidade do esporte brasileiro, na sua grande maioria, né? Por isso que, em termos de Olimpíadas, essas coisas, melhorou muito, né, Vinícius? Mas pelo material humano que o Brasil tem, se tivesse um investimento maior, poderia... Pelo potencial que nós temos aqui no país, meu Deus, a gente está muito aquém, né? Tinha que ser melhor, tinha que... Assim, se tiver um olhar um pouquinho mais carinhoso, não é tão difícil, sabe, Zara? É só cuidar um pouco melhor, assim, investir um pouquinho, E investimento é grana, tem que direcionar um pouco mais de dinheiro para um evento como esse. Assim, uma corrida de rua hoje, aqui, que acontece na cidade americana, na Avenida Brasil, reúne... Quantas mil pessoas? Quanto de premiação? Qual é o nível da medalha? Qual é o nível do uniforme? Então, assim, como que isso daí que acontece com a iniciativa privada não acontece no evento principal do ano promovido pelo Estado? A gente questiona isso às vezes, né? É que tem muita gente envolvida que não é do ramo, né, Vinícius? Você, a vida toda, teve envolvido com esporte, né? Você é formado em educação física, árbitro da federação... da confederação, então você é do ramo, né? Quando coloca alguém que não é do ramo, pode ser que seja envolvido. Não precisa você dizer, é o Zara que está dizendo, é muita gente que não é do ramo envolvida. E a gente conversava antes do programa, né? Você está com bastante criançada lá, né?
Meninada que começou cedinho lá nas escolinhas de Santa Bárbara e hoje estão representando a cidade, né? Ah, sim, lá em Santa Bárbara a gente tem muita criança, muito jovem, assim, é o foco principal da Secretaria Municipal de Esportes, né? Esporte de iniciação, esporte social, e obviamente que gera frutos, Zara. Ainda que a gente não tenha o esporte de alto rendimento acontecendo lá, mas assim, sempre desponta alguém, sempre surgem talentos, e a ponto da gente conseguir com essas crianças, com esses jovens, montar a maior parte das nossas equipes, são 25 modalidades agora presentes nos jogos regionais. E a grande maioria formado por essas escolinhas, por essas equipes que, assim... Já vem de algum tempo. É puro sangue, né? Nossa criançada aí que está crescendo ao longo dos anos e agora tem o prazer de poder representar a cidade nos jogos regionais. E deve ser não, certamente é um orgulho para essa criançada, né? Porque é até um prêmio pela dedicação de todos, né? Pela determinação. Zara, eu falar é até complicado, porque assim, eu passei por isso, né? Eu tive eu diria até uma honra, né? De representar. Eu joguei, assim. A gente foi campeão dos jogos regionais, numa final contra a Americana, assim, foi muito marcante, a gente lembra, tem um carinho muito especial. Depois, na sequência, a minha sobrinha foi jogadora de vôlei, levantadora, jogou muitos anos por Santa Bárbara, acompanhei. E assim, daqui a pouco, se Deus quiser, eu tenho uma filhinha, Alice, ela tem 13 anos, ela joga na equipe lá, sub-14, daqui 2, 3 anos, se tudo correr bem, ela vai estar representando. E assim, vai ser muito especial se isso acontecer, né? A gente fica na torcida aí para que as coisas andem bem e daqui a pouco mais um representante da família. Sem contar o seu tio glorioso Agenor, né? Agenor Sábio Júnior. Hoje nem tanto, né? Mas ainda existe uma rivalidade americana Santa Bárbara, União e Rio Branco. O Agenor é um dos poucos, se não o único, que não tem problema, né? Ele circula bem. União, jogou no Rio Branco, subiu com o Rio Branco em 90, ele era auxiliar do Afrânio. O Agenor transita nas duas cidades como ídolo, né? O Agenor, ele é muito querido pelas duas torcidas. Eu, assim, ao longo dos anos principalmente quando eu vinha time grande aqui jogar contra o Rio Branco, ele sempre passava a me pegar, a gente vinha assistir o jogo aqui, a gente até se encontrou em algumas ocasiões. Verdade. E eu até falava, lá, no torcida do Rio Branco, não, que isso, vem comigo. E, cara, ele é super bem recebido aqui, ele é muito querido mesmo. E lá em Santa Bárbara, então, nem se fala, né? Ele foi ídolo lá do União. E dos grandes nomes da história do União, né? Nossa, teve até uma passagem muito bacana no passado. Conta aí. Teve a comemoração dos 110 anos do União, então o Belane, Maracanã, eles reuniram os craques do passado e montaram 2 times lá, né? E assim, eu fiz parte de um time era só de craque, dos ex, e o outro time era dos apoiadores, aquela galera que deu uma força e arrumaram um uniforme pra mim. Até o prefeito estava de goleiro, né? O prefeito foi de goleiro, tinha uma galera lá que... Por coincidência, Vinícius, esses dias mexendo nas redes sociais, eu vi um vídeo disso aí, todo mundo perfilado, foi um evento maravilhoso, foi emocionante. E aí eu tive assim, a possibilidade de tirar uma foto com meu tio. Ele é meu ídolo também, o Agenor, né? Eu tô no futebol muito em função de, desde cedo ser mascotinho, acompanhá-lo nos gramados e tal. E aí, poxa vida, eu botei o uniforme branco do União, ele botou o uniforme preto e, cara, a gente se encontrou, a família na arquibancada, foi um sonho, assim, foi muito legal, muito legal. Sem contar as risadas que esse cara faz a gente dar, né? E aquele vídeo, eu vou ver se eu acho depois para mandar pro Raulzinho colocar no ar aqui enquanto a gente fala. Se não for pro ar esse vídeo do Agenor, a culpa é minha que eu não achei. Ele no VAR lá em Santa Bárbara, no jogo, ele tava de árbitro, né? O Agenor, lá em Santa Bárbara... Na TV, né? Lá em Santa Bárbara tem um time muito tradicional, muito querido lá, que é o Bocha do Padre. Isso, Bocha. Bocha do Padre é um time que o Bosquinho é o presidente, ele toca, assim, a gente até tem um campeonato lá, o Mega Master, que é acima de 55 anos, e, um campeonato regional, vem todos os boleirão veteranos aí da região aparecem lá para jogar, e o Agenor, ele faz parte desse time aí. O joelhinho dele já não era bom naquela época. Já não era bom. Aí o pessoal acho que percebeu que ele estava contribuindo mais com a equipe no apito do que como na zaga. E aí ele tem apitado. E
Assim, ele usa de todos os artifícios, inclusive ele usa o VAR. É um artista, né? Levou uma televisão lá, botou bombril na antena e fez funcionar. E muda a decisão, hein, bicho? Vai lá, olha e volta com decisão diferente do que... E o ano passado que você veio no programa também, que era um outro formato, né? Eu falei, eu vou convidar ele para vir aqui. Mas não adianta, ele tem sempre um compromisso. Eu vou, depois ele fala, não dá mais para eu ir. Precisa... Seria um programa de umas 3 horas só contando história. Ele tem causa, hein? Meu Deus. Muito. Genor é figuraça. Ô Vinícius, vamos rápido intervalo comercial. O primeiro bloco já passou rapidão aqui. Tá? Boa. E daí, na volta, vamos falar das atividades das secretarias, que são muitas, por sinal, né? E o Vinícius, eu acho que eu vou ganhar um presente hoje aqui, uma camisa de alta tecnologia. Aqui no estúdio ela é uma cor, mas o telespectador vai ver de outra, ela muda conforme a câmera dá um foco nela, né, Raulzinho? Rápido intervalo, a gente volta já. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Se somos o que comemos, o Tatu te oferece sempre o melhor. Em Hortifruti, em padaria, em açougue e adega. Se tem qualidade, no Tatu tem. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. De volta, Papo com Zara, nessa terça-feira, 8 de julho. 8 de julho, viu, seu Vinícius? Daqui 2 dias é aniversário da dona Mônica Zaramella. Um beijão para minha esposa. Só foi falar da minha esposa, eu dei um vácuo aqui, eu me perdi. Papo com Zara, oferecimento de Tatu Shopping Frutas, Adega Tatu. Tatu, além da adega, tem o açougue, a padaria, as melhores frutas de Americana, qualidade impecável, sem contar o atendimento de toda a galera. Um abraço para o João, para o Davi, para o Geraldo, para o Antônio. Lá são 4 irmãos, 2 palmeirenses, o João e o Davi, 2 santistas, o Antônio e o Geraldo. Coisa não está muito boa para o lado deles, não, né? Ô, Vinícius, está arbitrando ainda? Está de VAR agora? Eu apitei até o ano passado e aí eu me encerrei no campo, né? Tô com 46 anos já e eu continuo no VAR. 46 já? Caramba, tempo passa. Tempo passa, hein? Nem fale. Rapaz, outro dia eu tava com 18, não sei em que momento que eu dormi, já tô com 61. 26 anos de arbitragem 26. E assim, eu acredito que eu concluí bem, assim, uma etapa aí no campo e eu continuo mais alguns anos agora no VAR, né? Tenho trabalhado Série A na Série B do Brasileiro, fiz o Paulistão também e é um novo momento, né? Confesso assim que não foi fácil essa parada, né? Por mais que eu estivesse me preparando para isso, né? Mas no dia que realmente encerrou, falei, caramba, e agora, né? E a rotina, né? Todo dia eu acordava de manhã para treinar com um objetivo claro, né? E agora não tinha mais esse objetivo, enfim. Mas estamos aí num novo momento e tá tudo certo. No seu entendimento, Vinícius, tá melhorando a questão do VAR aqui no Brasil ou tem muita coisa a evoluir ainda? Nós passamos por um momento bem crítico aí, né, recente, mas tem uma nova comissão aí na área. Nesse período agora dessa parada, a gente está passando por treinamentos também, sabe, a equipe toda, e obviamente a gente está vendo os jogos do Mundial e claro que traz uma referência por ser
um padrão FIFA, né, vamos dizer. A gente acredita que as arbitragens estão vindo bem no Mundial. E eu tenho uma expectativa boa de segundo semestre aí, de um crescimento. Mas assim, óbvio que do início para hoje avançamos demais, né? Avançamos demais. Acredito que é uma constante evolução, um constante aprendizado. Assim, também o Mundial está deixando muito claro, né, Zara, que pitar jogo lá dos grandes europeus é uma coisa. Molezinha, né, amigo? Eu brinco, minha avó com uma perna só apita. Quero ver apitar aqui. Clássico aqui no Brasil, jogo que, poxa, às vezes o jogo acaba super bem, os dois times ok, mas daí você vai pro comentário, machucou o coração daí, nossa, cria-se uma celeuma toda em cima de um lance que tava certo de repente. Então, assim, aqui no Brasil é um pouco mais difícil, né? É tudo, né? Eu lembro quando começou o VAR, levei um glorioso árbitro aqui de Americana no programa, né? Ele disse, os erros vão continuar existindo e pior que isso, todo mundo vai continuar torcendo contra a arbitragem. Frase de Maurício Fioretti. Dá pra dizer que ele acertou, né? Esse é figura também, né? Ô Vinícius, vamos falar da secretaria. Já é o seu 10º ano, né? Isso, 10º ano. Rapaz do céu, na vida, hein? Você tá igual o Abel no Palmeiras. Caramba, rapaz. Não, assim, também olho para trás assim, um motivo assim de muita alegria, de felicidade. A gente conseguiu concluir vários sonhos, né, vários projetos, muita coisa entregue. E o principal de tudo assim é ver quanto de escolinhas, o quanto de equipes, o quanto de crianças e jovens envolvidas com o esporte a gente tem lá hoje. Eu sou nascido dentro do esporte, eu sei o poder transformador que o esporte tem na vida de uma pessoa. Então, a gente tenta espalhar isso para o maior número possível e hoje, poxa vida, tem um número lá sem fim, né, de competições, de ações com esse público principalmente. Nós estamos iniciando o segundo semestre agora. No primeiro semestre, resumidamente, o que vocês já fizeram lá na Secretaria de Santa Bárbara? Você fala de competições? Futebol, teve tudo já? Futebol de salão, o que assim, as competições que aconteceram, assim, pegou até meio de surpresa, mas a gente já fez o campeonato mas a ideia minha é essa mesmo, é pegar no contrapé para... A gente começa o ano com um torneio de férias, que é um evento muito tradicional, que são as competições de futsal da molecada, né? Desde o sub-8, 10, 12, 14 até tem 16. Que vai em quadro de fralda. Então, o meu filhinho, por exemplo, foi a primeira competição de futsal dele, super bonitinho, precisei comprar tênisinho de futsal, nunca tinha entrado numa quadra, então é uma gracinha, super legal. Seu filho mais novo? Eu tenho meu filho mais novo, Caio, estreou no futsal aí, timidinho, começou perdendo. Quantos anos? 8. Começou perdendo, daqui a pouco ganhou, empatou, ganhou, chegou na final, primeira final da carreira, Zara. Família inteira na arquibancada, aquela expectativa, tudo certo. Perdeu a final, chorou, tristeza, mas assim, bacana que o esporte traz essa vivência, faz parte, né? E assim, então teve torneio de férias, depois a gente faz o campeonato de basquete, campeonato de vôlei, masculino e feminino, depois a gente vai pro futebol de campo, veteranos, tivemos a primeira e segunda divisão, que assim é muito forte lá na cidade, né, equipes muito... alto nível, né? Estamos numa reta final das categorias de base nossa, que é o quê? O sub-13, sub-15, sub-17, agora a gente... Hoje à tarde eu tenho o congresso técnico da 4ª divisão do Amador, a 3ª divisão está numa reta final também, e esse ano, no segundo semestre, a gente vai ter um campeonato que talvez seja inédito aqui no estado de São Paulo, talvez até no Brasil, que é a 5ª divisão do Amador, com previsão de aproximadamente 40 times envolvidos. Então, assim, é algo muito relevante, é a primeira vez que vai acontecer esse campeonato. Você arruma tanto time assim, pois é. Eu acredito assim, por ser um trabalho contínuo, sólido, com um calendário já estabelecido, com uma credibilidade daqueles que participam, só cresce. Cada ano que passa são novas equipes, novos jogadores, os que já vêm jogando continuam e, né, vem vindo sempre uma safra nova e cada vez mais tem gente envolvida lá. Ainda está no calendário da Secretaria SEMI, né? SEMI. Secretaria Municipal de Esportes. Que fica ali no centro, né? De Janeiro, no ginásio. Do Pedroso. Não sei se, desculpe até a falha aqui, mas pelo menos tinha um campeonato entre os funcionários públicos, né? Tem.
Além E do não por acaso seu time é sempre campeão, né? Não sei o que acontece, né? Olha só, eu esqueci de falar também dos campeonatos municipais de futsal, né? Que teve a primeira, a segunda e esse ano a primeira vez que tivemos também a terceira divisão do futsal. Muita gente jogando futsal. Esse campeonato que você diz é o campeonato dos servidores públicos municipais. Competição que então entra o DAI, o time do prédio, da prefeitura, saúde, educação, guarda, polícia. E a Society, é isso? Bombeiros. A gente joga minicampo e entra o time da SEMI. Meus professores, tudo velhinho, machucadinho, gordinho, joelhinho ruim. Imagino. Só que aí bateu aí que mais uma vez fomos campeões, mas assim, nesses últimos... Já teve esse ano ou é no segundo semestre? É sempre em dezembro, sempre né? Em dezembro. É o que fecha a programação. Fica sendo tipo uma confraternização. Sim, também. sim. E esse último ano aí a gente ganhou, foi a quarta vez, de 10 anos, ganhamos 4, tá bom, né? Passa de ano, né? Você dá de vez em quando você deixa os outros ganharem para não ficar chato também, né? Porque depois senão ninguém entra, né, Vinícius? Eu não deixo nada, não. Eu dou a vida lá no jogo. Porque às vezes a gente não consegue ganhar mesmo. Não é o secretário que tá A gente faz o que dá e o que não dá. E, em média, assim, movimenta quantos servidores? Dá em média de, assim, umas 10 equipes, né? Uns 10 setores. Cada equipe deve ter os seus 15, 20 jogadores ali. É um número interessante, bacana, né? Então é em dezembro. Sem contar os cornetas, né? Cada time leva a sua torcida ali e fica um clima gostoso. Qual que é a menina dos seus olhos ali? Que é a competição que você bate o olho e fala, pô, olha, show. Hoje, assim, na secretaria, claro que o Campeonato Amador da Primeira Divisão é a principal competição, pelos números que envolve, por ter uma final no estádio, enfim. Mas eu diria que a menina dos olhos da Secretaria Municipal de Esportes é o projeto Quali Vida, que é um projeto que foi implantado agora na administração do Rafael Piovesan, onde a gente, nas novas áreas de lazer, que são muitas na cidade, a gente bota um professor com material e aí ele vai ali com os munícipes do seu entorno. Na parte da manhã, assim, esse primeiro horário, 6h30, 7 horas, a gente bota lá os adultos, a terceira idade para fazer ginástica, atividade física, muito bacana. E no final da tarde, depois do horário escolar, jovens e crianças, a gente faz esporte. E assim, de acordo com a realidade ali do... Todos os dias isso? Todos os dias, mais de 100 núcleos, a gente tem... Mais de 3.500 pessoas envolvidas, 100 núcleos, mais de 100 núcleos, uns 120 acho no momento. E então assim, tá acontecendo demais, sabe? A cidade tá muito movimentada. E é legal que assim, conectado com essas novas áreas de lazer que são entregues aí de tempos em tempos. Você tem acompanhado aí várias inaugurações em vários bairros da cidade. E, por exemplo, eu moro em Santa Bárbara, eu quero ir lá participar, eu tenho que fazer uma inscrição prévia ou é só ir no dia? Não, assim, nas nossas redes sociais a gente tem os horários, tem assim as modalidades, onde que está acontecendo. Chega ali, conversa com o professor, preenche ali um cadastro e começa a fazer. E manda bala. É isso aí. Show de bola. Tá voando hoje aqui, Vinícius. Vou ter que ir mais um intervalo comercial. Já eu volto com Vinícius Furlan, secretário municipal de esportes de Santa Bárbara do Oeste, sobrinho de Agenor, já mandou mensagem aqui, falou que quer direito de resposta. Você falou que ele é mais útil como árbitro do que como jogador. Já tem sequência o papo. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Se somos o que comemos, o Tatu te oferece sempre o melhor. Em Hortifruti, em padaria, em açougue e adega. Se tem qualidade, no Tatu tem. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia,
35 anos conectada com você. Estou voltando. Papo com Zara, Vinícius Furlan, secretário de Esportes de Santa Bárbara do Oeste, hoje o meu convidado. Ô Vinícius, já falamos desse projeto que está espalhado, mais de 120 núcleos, né? Qualivida. E em termos de competição para o segundo semestre, dá uma reforçadinha aí o que vai acontecer. Não, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Tem as categorias de base do futsal, tem o campeonato. Tem futebol de salão. Tem o Master. Assim, ao longo do ano, a gente faz 32 competições, a gente promove de várias modalidades. Principalmente futsal e futebol em todas as categorias, né? E, assim, o Marcinho Leal, seu companheiro de função aqui americano, ele fica louco quando eu falo para fazer futebol de salão. Porque é da época do Chico, da época que tinha Sardelli, você tem que fazer futebol de salão, Marcinho. O ano que vem eu vou fazer. Poxa, por falar nisso, nessa verdade, época, né? A gente perdeu o Vandy Bidu, né? Um grande ídolo do futsal. Compôs a equipe dos Bidus lá em Santa Bárbara, né? E que transmiti muito jogo do Vandy Bidu, do Jorge Bidu e do Daniel Biduzinho, os 3 irmãos, né? Que Deus o tenha, né? Exato, o falecimento dele foi na noite do dia 30 Isso. de junho, na verdade foi ontem, repetindo para o telespectador, a gente gravou dia 1º esse programa, ele já vinha enfrentando problemas de saúde há algum tempo, né? 73 anos. Os 3 jogantes parecia que eles iam se pegar de tanto, mas jogavam demais, né? E o Vandy, se eu não estiver enganado, ele também jogou profissionalmente. No União ele jogou, isso é certeza, sim. Mas eu tenho quase certeza que ele também jogou no Americano Esporte Clube, o AEC, que foi que fez a fusão com o Rio Branco. Eu coloquei nas minhas redes sociais o falecimento dele. Muita gente... lembrando que ele foi professor de matemática do Emílio Rome, galera aí, que deu aula aqui em Americana também. Então, um abraço à família, nossos sentimentos, e que tenha sido muito bem recebido lá em cima o Vandy. Amém. E era ponta meia, né? Eu joguei muito campeonato lá no clube com ele, contra ele. Ele era meia, ele era 10. Assim, articulador, né? Bom jogador. Ele já era bem veterano e mesmo assim ele era melhor que toda a molecada lá. Tecnicamente falando, né? Bom de bola. Ele e o Biduzinho eram mais a parte técnica, assim. O Jorjão já era zagueirão. Zagueirão, chegava junto lá atrás, né? Jorge Bidu. O Daniel Biduzinho era volante, assim, né? Bom de distribuição de jogo. E no tênis é fera também. Fera até hoje. Até hoje. Também tem estatura, ajuda tudo. Mas enfim, vamos continuar. Futebol de salão... Então, nós temos uma série de ações. A gente tem o Festival Paralímpico, que a gente trabalha com atletas com deficiência. A gente tem isso aí também. A gente acabou de chegar do JOME, que são os Jogos da Terceira Idade. A gente tem variadas modalidades, aulas de pilates acontecendo lá no tatame de Santa Bárbara, as lutas. Enfim, tem uma gama muito grande, sabe? E o Rafael, ele é aberto para o esporte, te incentiva? O Rafael, a vivência dele dentro do esporte ajuda também, né? Um cara que participou, foi goleiro e, assim, ele tem uma vida muito ativa, ele treina, ele corre, vai na academia. Então, ele sabe que a atividade física, o esporte transforma. E ele quer proporcionar isso para o maior número possível de pessoas e... Haja visto que ele tem entregue para a população aí uma série de áreas de lazer e tem olhado com muito carinho para esse programa que eu acabei de falar, que é o Projeto Qualivida. Então, ele é um parceirão, sou muito grato ao apoio que eu recebo do prefeito Rafael e tem muita coisa por vir, sabe? E tudo dentro do orçamento que você tem da secretaria. Nosso orçamento, obviamente, ele não é tão grande, mas do que a gente consegue fazer ali, você pode ter certeza que é o máximo possível está saindo. A gente não poupa para, vamos ver, não, a gente executa. Então tem muita competição, muita gente recebendo aulas e Santa Bárbara hoje eu posso te falar que é uma cidade ativa. Ô Vinícius, quando você recebeu o convite para ser secretário de esportes, você imaginava que você chegaria do jeito que está hoje ou até te surpreende o que você conseguiu fazer lá, evidentemente com a sua equipe,
porque ninguém faz nada sozinho, né? Zara, digamos assim que superou a expectativa, né? Assim, eu fui chamado num período que era pré-jogos regionais, a cidade tinha muita coisa para fazer, muita obra parada, muito ginásio fechado, e assim, a gente chegou ali numa emergência, né? E conseguiu botar tudo... Bombeirão para pagar... E deu super certo, e de lá para cá só cresce, né? Só melhora, só avança, os números só crescem, os campeonatos só aumentam, o número de atletas nas nossas competições só cresce. Sabe, eu tenho um gráfico lá muito bacana de crescimento ano a ano, nunca andou para trás. Continua decolando. Sempre, sempre. Então, eu acho que é fruto de uma continuidade, né? Mas com muita responsabilidade, com muita firmeza e convicção naquilo que a gente acredita e vem fazendo. A minha cara de pau aí, ó. Você trouxe para mim? Eu trouxe um humilde presente aqui, a camiseta da delegação, né? De Santa Bárbara do Oeste, nos Jogos Regionais, nas cores aí da nossa bandeira. Isso. Eu aqui no estúdio... Tá verde, mas a tecnologia que o Vinícius aplicou aqui, ela tem hora que ela até some, né? É por causa da nossa parede aqui, é tudo computador, então é uma outra tecnologia que nossa parede é verde, então a cor verde ela some ou vira outra cor. Mas muito obrigado aqui, ó, Esporte Santa Bárbara do Oeste, é a camisa da delegação. Evidentemente irei para a Avenida Brasil na minha super caminhada. Para usar essa camisa tem que ser atleta, entendeu? Então já não vou. Porque se tem alguma coisa que eu não sou... por isso que eu te trouxe. Exatamente. Vai para a galeria lá. Se o Renan, meu filho, ver, ele já pega e esse está na atividade. Vinícius. Muito obrigado. Obrigadão, meu amigo. Satisfação. E já vou pegar você na curva aqui, de novembro, contamos com você no nosso evento lá. Top, conta comigo, venho. Com o Dr. Panhoca. O Vinícius está sempre com a gente lá. Obrigadão, parabéns pelo trabalho, dá um abraço a toda a galera lá, inclusive, principalmente o glorioso Agenor. Muito obrigado, Zara, valeu pelo carinho, conta sempre comigo, um grande abraço. Obrigado. Papiei com Vinícius Furlan, secretário de Esportes de Santa Bárbara do Oeste. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, pelo carinho, uma ótima semana, muita saúde a todos. Fui, tchau.